Vamos pintar juntos essa paisagem? Mas antes de começar essa aula, eu vou sugerir para você uma playlist para você ir ouvindo enquanto a gente está pintando aqui junto. Para trabalhar essa paisagem, eu fiz um pequeno passo a passo, onde a gente vai descobrindo aqui formas de possibilidades também de preencher o espaço, né? Eu vou mostrar como eu gosto de trabalhar e vocês vão aí vendo o que vocês podem fazer junto comigo. Primeiro, para fazer o céu, eu gosto de molhar o papel. E vendo que a montanha de trás dessa paisagem tem um tom muito parecido com o céu, eu estou molhando céu e montanha, para que a gente possa ter essa primeira camada aí junto, não tem problema se vazar uma para a outra, sabe? Eu vou usar também o azul ultramar para fazer esse movimento do céu, deixando sempre uns espaços em branco da nuvem, para que eu tenha um movimento mais suave. Eu gosto de nuvens menos marcadas, então toda vez que eu preciso criar uma situação menos marcada na aquarela, eu vou molhar o papel, colocar a tinta, às vezes a tinta mais grossa em alguns pontos, outras mais suaves, e dali eu vou tirando o meu desenho da nuvem. Vejam que é um desenho bem aleatório, não precisa ser um desenho certinho. O próprio pincel, né, vai ajudar a gente a criar esse movimento do céu e vai fazer essas nuvens ficarem gordinhas. O que não dá para fazer é trabalhar ao excesso esse movimento e o papel molhado também, tá? Então vai com calma, assim, vai fazendo o que você acha que compreendeu bem ali de céu. E depois pinta a parte da montanha, assim, se vazar um pouquinho para cima da hora do céu, não tem problema, é a mesma cor, tá? A gente vai definir isso depois, num outro momento. Então, lembrando de como é fazer o céu, né? A gente pode molhar o papel. Eu vou fazer aqui num lado do papel aqui só para a gente ter o passo a passo. Então, molhei o papel e encostei as cores que eu gostaria de ter e apliquei em espaços, né? Deixando espaços vazios do papel sem pintar, para que fique com essa sensação da nuvem. E vou olhando, vendo aonde eu preencho mais, o que eu mexo mais ou menos. Então, vai com calma na hora de fazer, para que não fique exagerado. A montanha segue o mesmo tom do céu. Eu estou usando azul ultramar aqui para ele ficar meio avioletado. Gente, assim, às vezes na pintura a gente pode ter uma certa liberdade na hora de trabalhar as cores, por mais que a gente esteja usando uma referência de uma foto de um lugar real. Eu optei por botar esse céu um pouquinho mais azulado, avioletado com ultramar, porque vai entrar as lavandas na frente com um violeta muito intenso. Ele poderia destoar do resto da pintura, sabe? Então, esse azul avioletadinho ali, um pouquinho mais afetado, vamos dizer assim, ele vai dar uma composição, uma contrabalançada boa com esses violetas da frente. Então, a escolha dessa montanha ser um pouquinho mais azul do que ela é por conta disso, para a gente acertar essa composição cromática mesmo do trabalho.
Bom, depois da montanha seca, o ideal é fazer a vegetação, né? A vegetação eu não vou fazer com papel molhado. Poderia fazer também. Se vocês quiserem fazer, pode fazer. A escolha do papel molhado vai ajudar a manchar mais. Nesse caso, eu não escolhi manchar muito, porque eu queria um pouco mais de definição entre a montanha e as árvores, mas eu aproveitei o papel úmido da própria pincelada anterior para ir misturando os tons. Então, eu usei verdes mais amarelados e verdes mais azulados. Como se dá isso? Verde mais amarelado vai pegar o verde que você gosta mais de usar, tipo um sap green, mistura mais com amarelo para ele ter essa nuance. E para escurecer esse sap green, pode botar o próprio azul ultramar, que ele vai fazer a própria composição ali cromática, né, continuar funcionando. Então usa sempre, vai dando uma repetida nos tons que você já está usando da paleta para que eles se encontrem na pintura em outros pontos e isso vai criando mais harmonia ainda. Bom, veja só. Vou fazer aqui com papel molhado para vocês verem o efeito, tá? Aqui embaixo eu não fiz sem papel molhado, mas aqui em cima o papel já estava molhado. Quando eu molho, tá vendo como a tinta se espalha? Eu só não molhei na área da montanha, molhei toda a parte de baixo. E passei por cima da árvore, gente. Tudo que é verde não tem problema. Não preciso ficar rasgando, né? Contornando o desenho da árvore, já que a árvore vai vir por cima com um tom mais escuro numa próxima etapa. Então, toda vez que eu molho o papel, eu tenho que lembrar disso, que ela vai manchar aquela área. Então, tudo que é verde eu estou fazendo agora numa pré-camada, nessa minha pintura aqui de esboço, tá? Esse desenho que vai acabar ficando pronto aqui no passo a passo é só um esbocinho para a gente seguir para a nossa pintura final, que é essa maior aqui do lado, tá? Vocês não precisam fazer esse pequeno esboço, é só eu que faço para ter um controle aqui dos processos e dos passos que a gente vai levar. Então, eu vou fazer a mesma coisa no desenho pequeno, vou fazer lá no desenho grande também. Trabalhar com os verdes, né, e nuances de verdes para a gente preencher o espaço. O verde que está em cima, né? Aquele verde que a gente trabalhou, a vegetação que está atrás da casa, vai puxar para frente nos caminhos entre as lavandas. Já posso fazer com o mesmo verde amarelado. Esse verde das lavandas aqui na frente, ele vai ser mais amarelado. Quem é ele? Sap green com amarelo, amarelo limão. São esses tons que a gente vai usar, tá? Então já vai colocar ele aí na frente também. Não precisa molhar o papel, é só puxar com a tinta, lembrando da gotinha, para você preencher o espaço ali.
A base do verde que a gente usou para fazer as árvores, né? Vou fazer aqui para vocês verem. Um pouquinho da árvore, vou pintar ela toda com o mesmo verde e depois o mesmo caminho da lavanda ali pra gente acertar esse detalhezinho que eu vou deixar aqui no passo a passo. Fazer essas pequenas anotações são bons para a gente trabalhar os nossos estudos, né? Assim, pode fazer uma folha à parte, pode fazer como eu, um pedaço do lado do outro, aí você se organiza da maneira que for mais funcional, tá? Eu vou reforçar um pouco o tom da montanha, vindo com esse azul mais avioletado lá para cima, para ter um movimento na montanha, né? Ter um pouco mais de detalhe. A montanha estava só um espaço azul, né? Agora ela vai se transformar nas colinas, nas montanhas, movimento que tem da própria cadência da rochosa, assim. Aí eu vou trazer um pouco mais do azul ultramar e vou dar uma desmanchada. Lembra como é desmanchar, né? Vem com o pincel úmido e puxa apenas aquela sobra de tinta. Não vai passar de novo o pincel por cima da onde você já pintou. Vai puxar só, vai emendar na última pincelada que você deu, você emenda esse pincel sem tinta, mas com umidade, para você puxar. E depois vai fazendo um detalhezinho ou outro. É o que a gente vai repetir agora nessa montanha maior. Fazendo a base do cipreste, que é essa árvore comprida. Um tom escuro, o cipreste já não é uma cor tão clara assim, ele é escuro. Já vou botar ali embaixo e vou aproveitar ali no meu esboço, vou botar a base da casa também, que é um marrom com ocre, você vai deixar ele bem suave ali, porque a gente ainda vai fazer a estampa de pedrinhas que a casa tem. A gente vai começar a trabalhar esses detalhes da imagem. Para fazer as pedrinhas, faz a primeira camada da casa, né? Nesse tom de ocre. O ocre mais suave, não deixa ele muito amarelão, não. Tira um pouco da intensidade. Pode ser até misturando ele com violeta ou com um pouquinho do azul ultramar. Um pouquinho do azul ultramar vai deixar ele levemente esverdeado. O violeta é a minha opção que eu mais gosto. E daí, quando secar essa etapa, aí sim a gente vai fazer uma interferência com o pincel, com nuances tonais diferentes, ou seja, a gente vai trabalhar com tons variados para fazer o detalhe. Então, e o que a gente vai pensar também? Enquanto seca uma etapa, a gente vai fazendo outra. Então, por exemplo, eu pintei aqui embaixo o detalhe da primeira camada da árvore, né? Fui fazer a casa. Voltei para a árvore agora, porque já secou esse ponto, e vou escurecer. Eu vou escurecer só um lado da casa. Nesse trabalho, a luz vem da direita e a gente vai ter todas as sombras na esquerda. Então, toda a esquerda dela vai ser mais escura. Então, a gente vai levar esse ensinamento de um lado para o outro. Tudo vai se seguir do mesmo jeito. Então, todas as árvores vão ter sombras no mesmo lugar. E eu faço as sombras dando umas pequenas pinceladas, encostadinhas do pincel no papel, né? Para poder criar esse desenho da vegetação mesmo.
Vai fazendo só uma nuance de verde diferente. Não precisa pegar todos os verdes que você tem no godê. Basta pegar aquele sap green, bota mais amarelo ou mais azul e vai mesclando esses tons, tá? Ou o verde que você preferir. Não tem sap green, mas tem um verde de tom médio, né? Que não é nem muito escuro nem muito claro. Então aproveita ele para trabalhar, né? Vai trabalhar ele com amarelo, vai trabalhar ele com azul. Então o pincel fino é sempre bom para fazer esses detalhes. Para fazer as lavandas, a gente vai levar a mesma ideia da folhagem, que é se encostar pequenininho, com pinceladas bem curtas sobre o papel. O que eu acho ideal na hora de fazer flor, campos de flor assim, é que pegue nuances também de tons próximos da flor, ou seja, vai trabalhar com violeta, então usa o violeta mais azul, violeta mais rosado para fazer uma nuance, porque senão vai ficar um bloco de cor, sabe? E aí fica esquisito, não dá a sensação de que ali tem um salpico de coisas variadas. Vai parecer que fez uma mureta, né? Vai parecer um bloco único, concreto. Então, para a gente dar essa sensação de que tem buquês ali dentro, né? São pequenas junções de florzinha. As nuances tonais vão ser o segredo aí para a gente tirar essa sensação de bloco único e dar mais movimento na pintura. Então, vai pegar a mesma coisa que a gente fez com verde, trabalhou ele com mais amarelo e mais azul para dar nuance, vai pegar o seu violeta, a hora mistura ele com um carmim, um rosado, um tom, né, desses rosas que você tiver, o tom que você tiver, você vai trabalhar isso, e o azul para escurecer. O azul ultramar sempre é bem-vindo para trabalhar com os violetas, mas se não tiver, usa o azul que você tem para fazer essa mistura também. Se não tiver violeta, mistura um rosa com azul. Aí identifica na sua paleta o que é mais rosa para trabalhar com azul para dar o violeta. Fuja dos vermelhos, dos carmins, né, mais vermelhos. Esses não vão dar bons violetas não. Tudo seco, agora chegou a hora de fazer o detalhe da casa. O que é esse detalhe? Muito parecido com a folhagem e também com a lavanda. Vai dar pinceladas mais curtas, trabalhando essa ideia da pedra na casa. Bom, e aí agora é hora de ir detalhando. O que tiver seco, você vai trabalhando. Então, já fiz as nuances embaixo da árvore, né? Mostrei ali como fazer as lavandas. É isso que a gente vai aplicar agora na nossa pintura modelo pequenininha, fazer as nuances da árvore, pensando no movimento do claro escuro. Já falamos que a luz está vindo mais da direita do que para a esquerda, então a gente vai deixar mais camadas claras nessa área da direita e mais escurecida na área da esquerda.
Então chegou a hora da gente preencher o espaço das lavandas com essas nuances tonais que eu falei. Mistura, deixa as cores entrarem uma na outra. Se quiser fazer uma camada mais suave ainda do que eu fiz antes, só para enxergar essa cor aparecendo no seu trabalho, como a gente fez na montanha, fique à vontade, pode fazer. Depois a gente vai voltar ainda nessa lavanda e definir algumas áreas. O que eu acho interessante é não deixar marcado o fim do trabalho, ou seja, vai diminuindo a quantidade de pontinhos conforme você vai trabalhando ali. Começa com eles mais juntos no início, lá na lavanda perto da casa, e depois você vai diminuindo essa intensidade de cor mesmo. Ó, veja só, eu começo com a lavanda mais escura lá no início do desenho, e depois eu venho diminuindo essa intensidade da cor. Eu vou molhando um pouco mais meu pincel na água e essa tinta vai se diluindo ao longo da pintura. Então, quando chega já no fim do desenho, a tinta já está mais suave. E aí ela vai dando essa sensação de que está se desmanchando, né? E o acabamento da pintura fica mais interessante. Ela não fica cortada, quadrada. Daí, quando começar a finalizar, né, a gente vai criar um pouco mais de contraste nas lavandas, separar um caminho do outro, né, separar essas fileiras, botar um pouquinho mais escuro entre um e outro. Isso é detalhe, tá? A coisa não vai repintar a camada, não. É botar em alguns pequenos pontos, principalmente na linha que a gente vê da diferença de um campo para o outro, né, de uma alamedinha para outra, vai reforçar um pouquinho a nuance ali do tom do violeta para que a gente veja a separação entre esses campos. Bom, depois das lavandas prontas, a gente vai começar a reforçar o que é mais escuro no trabalho, né? Fazer essa nuance aí de sombra também, para equilibrar. Né? A lavanda, ela chama atenção, ela é uma área grande, uma área mais escura, então o resto tem que estar junto dela, não pode ficar tão clarinho assim. Pelo menos a área que está perto da casa, pronto, no início do campo da lavanda, porque ali é a área de maior interesse do nosso trabalho. O céu, a montanha, tá tudo lá atrás. O que a gente tem nessas lavandas da frente, a gente meio que esmaeceu esse tom para a gente concentrar toda a observação desse trabalho no meio, né? Onde está a casa, as árvores e essa parte também do início do campo das lavandas.
Terminado, e agora é hora de detalhe, vou puxar umas sombras para baixo, né? Assim, lembra? Luz no lado direito, a sombra tá no lado esquerdo. Então, eu vou puxar com o pincel mais deitado para criar essa sensação de sombreamento, assim, da projeção da sombra das árvores no chão. E assim a gente vai finalizando o nosso estudo no nosso esboço aqui. Depois a gente continua nesse trabalho maior, nessa imagem maior do campo de lavanda. Aqui é mais para lembrar, ó, como fazer a ideia das pedras da casa. Então, vai fazer nuances tonais diferentes, um marrom um pouco mais amarelo, um marrom um pouco mais violeta. Deixa o espaço aparecer da camada de baixo desse ocre que a gente deu. E aí vai preenchendo o espaço que vai dando essa ideia da pedra também. Tudo pincelada curta. Tá vendo que esse trabalho a gente fez com papel molhado, grandes aguadas no início, mas a segunda etapa, né, da segunda para o fim, a gente já trabalhou com pinceladas muito direcionadas e muito curtinhas, para poder dar já os detalhes. Então, não é um trabalho com muitas camadas. A gente já começa a resolver os detalhes a partir da segunda camada mesmo, e não volta tanto assim para terminar o trabalho, já vai finalizando aí, né? Então, não tem muito o que fazer em cima, não precisa ficar trabalhando exaustivamente várias vezes ali em cima, não.